Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo focado em concurso público e dessa vez iniciaremos os vídeos focados na prova de Imbituba. Isso mesmo, então, você que está estudando para essa prova, acompanhe o canal, pois farei vídeo focado na parte de legislação, a parte da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a LGPD e a Lei Orgânica do Município. Então, farei vídeos neste canal focado para esses conteúdos, beleza? Então acompanhe, se inscreva, deixe seu like, comente aqui qual carro que você vai fazer, né, para o concurso aqui de Imbituba e acompanhe que teremos muitos vídeos. Esse vídeo inicial começaremos então pela Lei Orgânica. Vamos fazer aí 4 vídeos focados em toda a lei orgânica, os principais pontos que você deve saber, né? Tem a maior chance de serem cobrados, beleza? Então vamos lá, bora para mais um vídeo. No começo da lei orgânica, é muito similar também à Constituição Federal e também a Constituição Estadual. Ele destaca os princípios fundamentais, tá? Soberania nacional, autonomia estadual, autonomia municipal, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, pluralismo político, igualdade entre as comunidades e a cooperação mútua entre a União, Estado e municípios. Vocês vão observar que basicamente pega os princípios fundamentais do Brasil, alguns princípios da Constituição Estadual e acrescenta também a cooperação, né, entre União, Estado e município. Além disso, constitui-se garantias fundamentais da sociedade imbitubense. Então, olha só, ele destaca garantias fundamentais na sociedade imbitubense, também seguindo muito a, a ideia da Constituição Federal. Assegurar uma sociedade livre, justa e solidária, empreender esforços para erradicar pobreza e marginalização, garantir o desenvolvimento local, promover o bem comum em todo o município e sem preconceito de origem, cor, raça, sexo e idade, contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional, assegurar a educação e saúde, fornecer todas e quaisquer informações dos poderes executivos e legislativos de forma escrita, né? De maneira formal e escrita. Olha só, fornecer todas e quaisquer informações, né? Muito similar também, né, em vários pontos da Constituição Federal, que a gente vai ver em outro vídeo, né, porque também é cobrado no conteúdo de legislação. O município, em cooperação com a União e o Estado, assegurar a assistência social a quem dela necessitar, observando sempre o quê? A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e ao deficiente. O amparo à criança, adolescente, ao idoso carente. A promoção e integração no mercado. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção à vida comunitária. Então, esses são os princípios aqui da assistência social que devem ser foco do município, claro que em cooperação com a União e com o Estado. Em relação à competência municipal, eu trouxe algumas dessas competências, né? São muitas competências, você não tem como decorar todas, você tem um edital gigantesco, né? Foque muito sempre na específica, então não tem, tá? É claro que muita coisa é uma atribuição que você consegue adivinhar pela lógica, né? A lógica do município. Então é claro que o município vai legislar sobre assuntos de interesse local e não sobre assuntos de interesse nacional. É claro que o município vai instituir os tributos que forem da sua competência, né? Da sua competência, sem aí entrar na competência estadual e federal. Pode criar, organizar, fundir e extinguir distritos, conforme a lei estadual. Pode organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, inclusive também transporte coletivo. Pode manter cooperação técnica à União com o Estado para atender programas de educação, prestar cooperação técnica financeira com a União e com o Estado na área da saúde, estabelecer servidões administrativas, então, inclusive concessões, regular a disposição sobre como são utilizados os bens públicos de uso comum do município, regulamentar as ruas, o perímetro urbano, estimular a participação popular na formação de políticas públicas, incentivar e apoiar o turismo
local, né? Então, tudo que tem a ver com o município mesmo, né? E em vários momentos também é trago que o município vai entrar em cooperação com a União e com o Estado. Além disso, é interessante também que a lei orgânica traz algumas vedações, coisas que são proibidas no município. Então, por exemplo, dentro do município é proibido recusar fé aos documentos públicos. Então, o município não pode recusar aí da fé a veracidade de documentos que tenham relação com ele, né? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, não pode, né, criar, não, quem é de Imbituba tem preferência nisso. Não pode, né? Não pode criar distinções entre brasileiros. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com elas o seu representante relação de dependência. Então lembra, né, o Estado é laico. Então o município não pode manter uma igreja, não pode tentar fechar igrejas adversárias, não sei, né, vamos supor que tivesse. Não pode então fazer qualquer tipo de distinção entre as igrejas nem participar, né? A igreja é laica, né? Ressalvados casos de colaboração. Tu tem situações que o município pode alugar, às vezes, um terreno de uma igreja, entre outras situações. É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, TV, anúncio, qualquer outro meio, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas com objetivos estranhos à administração pública. Então não pode utilizar basicamente a administração pública para se promover. Essa é a ideia, né? Então, não pode utilizar a máquina pública para fazer propaganda de si mesmo, de um vereador específico, do prefeito. Não pode. Também é vedado manter publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou orientação social, que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou até de servidores públicos. Não pode, então, manter publicidade. Então vejam, é bem característico. Não podem supervisionar, auxiliar de qualquer forma, qualquer tipo de publicidade. São dois incisos. Depois a lei orgânica, então depois das vedações, do que é proibido, ela traz sobre os bens municipais. Então, o que são os bens municipais, né? Basicamente o patrimônio do município, e ele é constituído de bens imóveis, por natureza ou acessão física, os móveis, os semoventes que atualmente sejam do seu domínio ou de posse. Também os direitos e ações que pertençam ao município, ou tudo que vier a ser incorporado aí via lei. É interessante que essa lei orgânica ela traz bastante detalhes sobre a alienação, tá? Ela traz muito detalhes sobre a questão da venda dos bens. Então, é importante que a venda de um bem ela esteja sempre subordinada ao interesse público, né? O porquê que nós estamos vendendo. Tem que ser muito justificado e será sempre precedida de uma avaliação. E aí a lei orgânica ela destaca: se for um imóvel, vai depender de autorização legislativa e de um processo aqui de concorrência, e isso conforme a lei orgânica, né? E será dispensado nos seguintes casos, né? No caso de doação, quando for uma doação, constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade. A permuta, com as mesmas exigências da lei anterior, as mesmas exigências aqui da doação, e quando destinada a moradia popular e assentamento de pequenos agricultores também, com as mesmas exigências aqui, então, do prazo de cumprimento, cláusulas e os encargos, tá? Então, sempre vai depender de autorização legislativa em um processo de concorrência, exceto nesses três casos: doação, permuta ou quando é destinada a moradia popular. Já no caso dos móveis, também vai depender de autorização legislativa em um processo de concorrência, exceto nos casos de doação, né, para fim de interesse social, de uso mediante prévia autorização legislativa e também um processo de concorrência. A concorrência pode ser dispensada quando o uso se destinar a entidades públicas, assistenciais e comunitárias. Então, tu vai doar para uma ONG, nesse caso não precisa de um processo aqui de concorrência, um processo licitatório. Você pode aqui somente solicitar a autorização legislativa e fazer a doação.
Bom, depois nós temos aqui algumas regras, tá? Alguns princípios que são destacados dentro da lei orgânica. Ó, princípios. Bom, então a administração pública, isso aqui é bem comum em vários municípios, né? Deve seguir sempre a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. É quase o nosso LIMP, né? Que a gente estuda no direito administrativo, mas está faltando o E, né? Da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O LIMP com o P mudo. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E além disso, também vai seguir os seguintes princípios: os cargos, empregos e funções públicas criados por lei em número e com atribuições e remunerações certo são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos exigidos por lei. A lei determinará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-los, devem declarar os bens que possuem. Então, tem algumas regras, né, pessoal? Tem algumas regras aí que visam aí todo o funcionamento. São princípios aí que integram toda a estrutura e funcionamento da prefeitura, da administração pública de uma forma geral, né? Então, os cargos têm que estar criados por lei, atribuições, remunerações definidas. Os funcionários, vejam, né? Os cargos e funções de quem for ocupar devem declarar os bens. Não é à toa que se você que vai estar estudando, que vai ser um futuro servidor público, vai ter que preencher uma declaração de bens, né? Ao entrar e também ao sair. A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços dos seus beneficiários, né? Sempre tentando aí atender à necessidade pública. A lei estabelecerá casos de contratação de pessoal por tempo determinado, de forma temporária, de forma excepcional. A lei também vai reservar para os cargos e empregos públicos um percentual para as pessoas portadoras de deficiência, né? Assim como seus critérios. Outro ponto é que os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por cargos de carreira. É garantido a livre associação, o direito de greve também pode ser exercido conforme lei complementar que não foi feita ainda. Sempre vamos ter a revisão geral, então está definida também como princípio. A vedação de acumulação de cargos, padrão aqui de toda a lei orgânica de município. É vedado acumular cargos públicos, exceto nas situações de 2 cargos de professor, um cargo técnico-científico, né, um cargo de professor e outro técnico-científico, ou 2 cargos privativos de médico, né, aqui é só destacado médicos. E para finalizar, nós vamos terminar com a parte sobre os atos, tá? A publicação dos atos. Então, os atos municipais, pessoal, eles devem ser publicados para produzir efeitos, né? Então, sempre devem ser publicados no órgão oficial do município. E caso não dê algum problema, como por exemplo, teve uma semana que deu problema no site do Diário Oficial dos Municípios. No caso desse impedimento, deve ser publicado em jornal de circulação local. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Então, o que não for normativo pode ser feito de forma resumida. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos deverá ser feita por licitação, a qual levará em conta, né, os preços, circunstância de horário, tiragem e distribuição. No geral, aqui, né, quase todo município utiliza o Diário Oficial de Santa Catarina, o Diário Oficial dos Municípios, feito pelo SIGA. Em relação também à forma, nós temos alguns tipos de atos públicos, né, atos municipais que devem ser feitos. Os que são competência do prefeito, aí nós temos o decreto, que deve ser feito sempre numerado e em ordem cronológica, né? O primeiro, por exemplo, é 1º de janeiro, o segundo é dia 5 de janeiro e assim por diante, né? Em ordem cronológica e sendo numerados. E o decreto ele é feito nos seguintes casos: regulamentar uma lei, instituir, modificar e extinguir atribuições que não precisam de lei, a abertura de créditos orçamentários que estão previstos em lei. Então, um decreto, né, pessoal, normalmente ele não pode superar uma lei, né? Ele regulamenta aquilo que está na lei, ele executa, né, as ideias conforme estão na lei. Ele nunca pode ultrapassar sua competência, né? Resumindo. E basicamente, nessas situações aqui descritas. Então, instituir e modificar atribuições que não exijam lei, abertura de créditos orçamentários conforme a lei,
permite declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social para desapropriação, aprovação do regulamento ou regime de funcionamento dos serviços administrativos. Então, quer alterar o regulamento de como vai funcionar a Secretaria de Saúde, via decreto. Via decreto, eu posso permitir o uso de bens e serviços municipais, normas de efeito externo não privativos em lei, fixação e alteração de preços que já foram instruídos por lei. Então, sempre, né, respeitando a lei. Além disso, temos as portarias. Isso é bem comum, né? Vocês podem até abrir o Diário Oficial do município de Santa Catarina. Quem quiser, eu posso mandar o link. Vocês vão ver vários decretos, várias portarias. Na portaria vai sair a sua lotação, vai sair o provimento e vacância de cargos públicos. A abertura de processo administrativo é feita por portaria. Então, via portaria, nós temos várias decisões, né? Principalmente dentro vamos dizer assim, vários atos da parte do RH, né? São publicados via portarias. Vocês podem ver isso através até do Diário Oficial. E para destacar e finalizar, tá, o nosso vídeo, são estáveis de acordo com a lei orgânica de Imbituba, tá? Depois a gente vai ver as mudanças da Constituição Federal. Ó, são estáveis de acordo com a lei orgânica, se perguntar, após 2 anos de efetivo exercício, tá? Então, depois de 2 anos, tecnicamente, são estáveis aí os servidores de Imbituba. E o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitado em julgado ou mediante processo, assegurada a ampla defesa. Quero mostrar para vocês agora aqui rapidinho, ó, o Diário Oficial dos Municípios, então, é o meio em que é publicado, vamos até ver, ó, em Imbituba, a Prefeitura de Imbituba, é um meio que é publicado os atos. Então, aqui nós temos um decreto, olha só, um decreto de Imbituba. Um decreto, ele está regulamentando os membros de uma comissão, ó. Decreto número 61, do dia 23 de abril. Ele é sempre conforme uma lei, né? Conforme a lei. Estamos aí alterando vamos ver, a comissão de obras que analisa licitações, conforme a nova lei 14.133/2021. Então vejam, né? É um decreto, ele regulamenta, né, alguma situação da lei, tá? Ele regulamenta alguma situação da lei. E temos portaria, ó. Aqui é uma portaria de nomeação. Vamos ver. Dispõe sobre a nomeação de assistente social, né? Então, aquela situação de ser nomeado, de ser alocado em alguma secretaria, normalmente aqui via portaria, então, ó, portaria de nomeação e alocação aqui na secretaria de uma assistente social via portaria. Vejam, né? Tá tudo no Diário Oficial. É aqui que você vai observar e descobrir quando você for chamado também, né? Normalmente eles ligam, né? Mas sai no Diário Oficial. Essa foi nossa aula de número 1. Em breve teremos mais aulas focadas para a prova de Imbituba. Caso queira que eu faça algum conteúdo específico também sobre essa prova, pode comentar. Foco nos estudos e qualquer dúvida fica à disposição. Um abraço e até a próxima!